Bem, gente, dando continuidade aqui ao nosso culto, hoje nós estamos no penúltimo episódio da nossa série. Olha só, hein? Nossa série melhor que a do Netflix, que qualquer uma do Netflix, pois estamos falando sobre o Pai Nosso, né? Nós hoje vamos falar sobre a sexta petição e a sétima petição. Eu até coloquei lá, botei a tentação do mal, né? Nós vamos falar sobre e não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal. Mas livrai-nos do mal, livra-nos do mal. Tanto faz, é tudo a mesma coisa, né? Livrar do mal. O que quer dizer isso? Como eu sempre coloco aqui, nós vamos refletir, conversar, ensinar através do Catecismo Menor de Lutero, né? Esse aqui, com comentários, né? Um comentário feito dentro daquilo que Lutero já nos aborda. O livro de Concórdia também, onde estão os catecismos maior e menor de Lutero, e esse livro aqui também, os catecismos de Lutero para o povo de Deus, do nosso professor do seminário da nossa igreja, professor Clovis Prunzel. Então nós vamos dar início também aqui àquilo que eu sempre coloco aqui nos slides para nós podermos ir acompanhando a sexta petição, e não nos deixes cair em tentação. O que significa isso? Deus, em verdade, não tenta ninguém. Ó, prestem bem atenção. O que significa essa petição? Deus, em verdade, não tenta ninguém, mas suplicamos nesta petição que nos guarde e preserve, para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem, nem nos seduzam a crenças falsas, desespero ou qualquer outra grande infâmia ou vício, e ainda que tentados, vençamos afinal e retenhamos a vitória. Aqui nós temos uma pergunta que é feita dentro desse catecismo, né? Quantas espécies de tentações há? Há duas espécies de tentações: tentação para o bem e tentação para o mal. Interessante isso, né? Tentação para o bem, tentação para o mal. E aqui, continuando a nossa pergunta, em que consiste a tentação para o bem? A tentação para o bem consiste em que Jesus prova os seus para purificar e fortalecer a sua fé. Vejam bem, não é uma provação em que você, se passando na provação, você consegue a salvação. Não é nada disso, né? Não é um teste para ver quanto você é bom. Não é um teste para que você diga assim, não, olha, realmente agora eu sou uma pessoa que passei nos testes de Deus, né? E agora eu posso ser salvo. Negativo, negativo. João 6,5, nós temos aqui um exemplo. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão e estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Aqui nós temos um pequeno exemplo, né? Também nós temos um outro exemplo lá em Gênesis 22, quando Deus manda Abraão matar seu único filho. Puxa, por que Deus tá de zoeira, né? Pô, vai mandar matar o próprio filho, mas Deus já sabia o que ele ia fazer, mas mesmo assim ele manda. Por que isso, né? Por que ele faz essas coisas? Também Jesus não atendeu logo a súplica da mulher, né? Uma mulher que pediu para ele que cuidasse dos seus filhos e tudo mais. Jesus disse: não, peraí, vamos conversar, né? Não atende logo. E é interessante isso. Tentações para o bem, né? Jesus sabe cada passo da nossa vida, porque Ele é Deus, Ele conhece o que nós vamos fazer ou o que nós não vamos fazer. E tem coisas que Jesus faz, principalmente aqui no texto bíblico, nos diz: olha, eu estou colocando isso aqui na vida de vocês, que é para vocês continuem crendo em mim, né? Continuem crendo em mim. Lembrando, e nós vamos ver agora que Deus não tenta para o mal. Isso é muito importante, né? Aqui nós estamos vendo essa explicação em relação ao que consiste uma tentação para o bem. E agora sim, o que consiste então uma tentação para o mal?
A tentação para o mal consiste em que o diabo, o mundo e a nossa carne nos enganam e nos seduzem a crenças falsas, a desespero, a grande vergonha e a vícios. Interessante isso, eu vou ler de novo. A tentação para o mal consiste em que o diabo, o mundo e a nossa carne, em nenhum momento fala que Deus tenta o ser humano para o mal. Ele diz, o diabo, o mundo e a nossa carne nos enganam, nos seduzem a crenças falsas, a desespero, a grande vergonha e a vícios. Aqui nós temos o texto de Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos da fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só, né? Primeiro Pedro e Tiago nos contando algo que é muito, muito atual. Continuando aqui também nos versículos bíblicos que nos baseiam esse assunto, Mateus 18, quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Nós vamos conversar mais um pouquinho depois sobre estes textos, isso que nós estamos vendo, mas apenas vamos para uma última perguntinha em relação a esse nosso estudo. O que suplicamos, então, nesta petição? Suplicamos que Deus nos guarde para que a tentação não nos assalte. E se Ele quiser que ela venha, nos fortaleça e nos guarde, para que vençamos afinal e retenhamos a vitória. Aqui nós temos alguns textos também que nos falam sobre isso. 1 Coríntios 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Essa palavra como diria, né, é forte. Deus não nos dá tentações que nós não consigamos suportar. Por que Ele não nos dá tentações que nós não consigamos suportar? Porque Ele suporta junto conosco. Porque se dependesse da gente suportar, rapaz, nós estávamos lascados. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Efésios 6,13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Esse é um breve passeio sobre essa petição, e não nos deixes cair em tentação, né? Continuando a nossa reflexão, como eu falei antes, Deus não tenta ninguém. E isso é muito importante nós termos em mente, que às vezes fica meio que no linguajar comum, né? Até às vezes a gente diz, poxa, será que eu atirei pedra na cruz? Né? Será que Deus agora está me tentando? Será que Deus está fazendo algo para que... Né? Como eu falei antes, tem um vídeo do Por Dentro da Palavra que fala se Deus castiga, né? Também explica um pouquinho isso. Mas é bem interessante nós termos isso em nossa mente. Deus não nos tenta para a nossa condenação. Vou dar um exemplo. Eu tô bem aqui na minha fé, né? Tô crendo em Cristo, e aí Deus vai agora me tentar para ver se eu vou cair ou não da fé. Não. Em relação à salvação, Deus não nos tenta. Nós vimos antes lá naquelas outras histórias bíblicas em relação a digamos assim,
coisas para o bem das pessoas. Às vezes Deus coloca situações na nossa vida em que Ele está dizendo, bom, agora você vai ajudar ou não? Né? Você está colocado aqui, ó, agora você é pai. O que você vai fazer? O que você vai fazer, amigão? Vai ser um pai escroto ou vai ser um pai amável? E aí? Bora? Se eu te dei a possibilidade de você ter um filho, e agora? O que você vai fazer? É bem interessante essa reflexão, mas deixamos essa reflexão para um outro dia. Aqui, eu vou ler uma citação aqui que fala sobre quando que essa petição nós descobrimos. Essa petição que melhor descobre o cristão está na luta entre a vontade do Pai e a vontade de Satanás. O professor aqui está dizendo que nessa petição, quando nós pedimos para não cair em tentação, ele está falando aqui que essa frase, não nos deixes cair em tentação, mostra da melhor maneira possível qual é a nossa situação como cristãos aqui nesse mundo. Nós, às vezes, Lutero vai usar essa expressão, às vezes poderemos ser guiados ou cavalgados pelo diabo ou por Deus. E aí, essa tensão que nós temos entre o nosso pecado, entre a nossa carne, entre as coisas que nos afastam de Deus e aquilo que Deus está oferecendo para nós, é o que nós chamamos então de livra-nos dessas tentações. Não nos deixes cair nela. E ele continua, a presença de ambos, Deus e o diabo, é sentida e percebida pelos seus efeitos. Só fazendo um parênteses, sempre lembrando aqui, Deus e o diabo não têm o mesmo poder, nem aqui nem na China. Deus e o diabo não estão fazendo uma luta, tipo, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, é o bem, é contra o mal, e aí Deus está de um lado e o diabo está do outro. Não. Nós temos que sempre ter bem claro que Deus é infinitamente mais poderoso que o diabo, que qualquer coisa desse universo, que Deus já venceu o diabo, essa luta já está ganha, não tem como Deus perder. Cristo já esmagou a cabeça da serpente, está tudo, digamos assim, já está tudo pronto, essa vitória já está pronta e Deus agora entrega ela para nós. Porém, ainda, como a gente falou antes, ainda enquanto estamos neste mundo, vivendo aqui, ainda nós somos tentados para as enganações que alguém diz, não, Cristo não venceu, não crê em Cristo, E aí por aí vai. E ele continua então, se por um lado podemos perceber que Deus se faz presente com sua ação amorosa em favor de todos os seres humanos, e esta ação é graciosa em Cristo, por outro lado, a presença do mal só pode ser percebida pela própria maldade presente no mundo. Percebemos claramente os seus efeitos entre as pessoas. Isso é interessante. Digamos, nós podemos ver que há pessoas que fazem o bem no mundo, mas nós também podemos perceber que há pessoas que fazem o bem querendo se aproveitar de algo, O que acaba sendo mal também. E nós também podemos perceber que há maldade no mundo. Na nossa própria vida, traições, doenças, tragédias, catástrofes, tantas coisas que a gente pode olhar, mas esse mundo aqui não é bom, meu amigo. Esse mundo aqui não é bom. Mas ao mesmo tempo nós podemos olhar para certas situações e falar, nossa, uma paisagem, um bebezinho, momentos que a gente diz e olha, nossa, que felicidade isso. E a gente pode olhar que ali Deus também está nos guiando, ali Deus também existe. Aqui uma frase interessante que eu quero compartilhar com vocês. A tentação ocorre para que Deus não seja Deus em nosso favor. Se teria algo que eu queria que vocês lembrassem sempre quando nós oramos, pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentação, o principal seria isso. A tentação ocorre para que Deus não seja Deus em nosso favor. A pior tentação é nós colocarmos outro Deus no lugar desse Deus que nos ama. E aí nós podemos colocar o nosso orgulho, nós podemos colocar outros deuses, Agora eu vou começar a acreditar no Buda, Agora eu vou acreditar que os signos
vão definir quem eu sou na minha vida. E assim por tantas outras coisas, né? Sempre colocando outra coisa à, à frente de Deus, né? Em lugar de Deus. E aí Lutero vai falar que existe então três formas de tentações, três frentes, digamos assim, de tentações, para que para que Deus seja trocado. Existem três formas, que é a carne, o mundo e o diabo. O que nós entendemos por carne? Carne, nós entendemos a nossa velha natureza, né? Aquilo que nós éramos antes de sermos batizados, antes de crermos em Cristo, e que ainda habita em nós. E essa velha natureza, isso que nós chamamos, ela se manifesta na nossa raiva, no nosso orgulho, na nossa inveja, na nossa cobiça, na nossa mentira, naquilo que nós fazemos, planejamos e pensamos articulosamente em fazer o mal para outra pessoa, ou que a outra pessoa acabe se dando mal por algo que a gente está fazendo. E tudo isso é uma tentação. E aí Lutero vai falar o seguinte: a tentação da carne do mundo, ela acontece para todas as pessoas. Todas as pessoas. O que seria uma tentação do mundo? Olha, tudo que é organizado em sociedade que faz mal a outra pessoa. Nós poderíamos falar dessa forma, né? Nós também poderíamos falar das catástrofes, né? Tudo aquilo que acontece nesse mundo também poderíamos colocar como uma tentação a colocar a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus em xeque. Porém, a gente vai ver que vamos tentar entender bem. Vamos colocar um cristão e um não cristão. Um não cristão, ele é tentado pelo diabo? Bom, eu não tenho uma resposta fixa sobre isso, mas eu quero deixar alguma coisa para nós refletirmos durante essa semana. Nós sabemos que o cristão ele é tentado por ele mesmo, por aquilo que ele quer, né, por as coisas que acontecem no mundo, através de outras pessoas, e também pelo diabo. E Lutero vai falar que o diabo usa essas outras duas tentações, aquilo que nós queremos, aquilo que o mundo dá, para também nos fazer tentar. Mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo, às vezes, como eu sempre digo, exemplos são complicados. Mas vamos pensar o seguinte, sendo bem simplista, né? Por favor, me entendam bem. Onde é que o diabo está? Vamos pensar bem. Onde é que o diabo está? O diabo está... Onde é que ele mais está presente? Na igreja, no templo ou numa seita satânica? Onde é que ele vai estar mais presente? É óbvio que é na igreja. Por que eu estou falando isso? Vejam bem. A principal função do diabo é fazer com que nós não creiamos em Cristo. E aí o diabo pode usar a carne, né, a nossa velha natureza, pode usar o mundo como algo bom para que nós não creiamos mais em Cristo. E aí um exemplo mais simplista ainda, né? Pode ser que a gente coloque a nossa cobiça e o diabo vai olhar, o Lucas gosta de dinheiro, então eu vou ir colocando bastante aqui na frente dele. Primeiro ponto, eu vou, nossa, que coisa boa, tá enchendo a carteira de dinheiro e aí vai, a gente vai ficando cada vez... E a gente olha, não, mas isso é bom para mim. E aí, não, mas para ter mais dinheiro eu vou precisar roubar um pouquinho aqui. Mas isso é bom para mim. E assim a gente vai, chegando até um certo ponto de olhar, não, Cristo não precisa mais estar na minha vida, porque olha tudo que eu tenho agora. Né? São exemplos que podem ser discutíveis, mas esse é o ponto que Lutero está tentando nos ensinar aqui. Né? E ele vai falar, o próprio Lutero, o propósito do diabo é arrancar-nos da fé, da esperança e do amor e levar-nos à superstição, falsa arrogância e obstinação, ou por outro lado, ao desespero, à negação e blasfêmia de Deus e a inumeráveis outras coisas abomináveis. Tudo isso o diabo quer nos conduzir. Por isso que eu sempre falo, né? O diabo seria muito burro se ele levasse as pessoas para a igreja. Porque esse não é o objetivo do diabo. A gente está vendo aí, cada vez, muitos, né,
Hoje vamos tirar o diabo do corpo. Mas como é que o diabo vai levar alguém para a igreja? Ele não quer isso, gente. Ele quer justamente o contrário. E é aí que mora o perigo. Quando nós relativizamos a atuação do diabo também na nossa vida, também é um risco. Não, eu estou tranquilão. Olha, a minha fé é uma fé poderosa. O diabo já foi vencido, né? Jesus já venceu ele, então eu estou tranquilo, não vou sofrer nenhuma tentação. Olha, né, como aquele texto famoso, cuidado para aquele que está de pé não caia. E aí, para concluir essa nossa primeira parte aqui do nosso culto, os resultados da tentação aparecem de duas maneiras, segundo Lutero. Sobre o aspecto humano, as tentações ocorrem contra a palavra de Deus, né? A palavra de Deus na segunda tábua dos mandamentos. Novamente, as tentações da carne, do diabo, elas ocorrem mais entre a nossa relação aqui uns com os outros. Por causa de tentações, nós fazemos alguém sofrer ou nós mesmos sofremos por causa dessas tentações. E ele diz aqui, por outro lado, somos tentados à luz da primeira tábua quando queremos assumir o lugar de Deus na nossa vida. Então, ao mesmo tempo que somos tentados aqui entre as pessoas, nós também somos tentados contra aquilo que Deus diz que Ele é o único Deus. E toda vez que nós queremos trocar Cristo, trocar o perdão dos pecados de Cristo por uma penitência nossa, toda vez que nós queremos trocar o perdão dos pecados de Cristo por uma bondade que nós temos, falar, não, Cristo morreu por mim, mas eu sou bom e mereço essa morte de Cristo. Isso é uma tentação muito complicada. Muito complicada. Porque nesse momento eu estou tirando Cristo. Ou quando alguém nos diz que para você receber o perdão dos pecados você precisa dar tanto em oferta, ou você precisa ser uma pessoa que ande de tal e de tal forma. Isso é uma tentação das mais terríveis. Das mais terríveis. E como nós vimos antes, no texto bíblico lá, Jesus falando, ai daqueles que fizerem com que alguém não seja salvo. Ai do culpado. E olha, como eu falei antes no início do culto, eu tenho muito medo daquilo que Deus é na sua justiça. E se Deus falou, ai daquele que levar alguém a não crer em Cristo, isso é algo que precisa nos preocupar e nos fazer ligar o alerta sempre. Ok, gente? Nós vamos escutar uma musiquinha agora e depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a sétima petição. Só ainda colocando aqui, para não deixar um clima tão pesado, né? Lutero vai nos dizer o seguinte, por isso nós cristãos, nós devemos estar preparados e diariamente à espera de que seremos continuamente atacados, para que ninguém ande por aí de si despreocupado, como se o diabo estivesse longe de nós. E aí Lutero vai dizer o seguinte, que quando nós achamos que uma tentação ela se foi, pode ter certeza que vai aparecer outras, ou vai aparecer novas. Por isso que quando nós pedimos, livra-nos, né, não nos deixes cair em tentação, nós estamos nos jogando no colo de Deus. E aí vem aquilo que Lutero nos coloca aqui como a melhor notícia que nós podemos receber. Deus está conosco nas nossas tentações, nos dando uma força que nós não imaginemos que temos para fazer com que nós saiamos dessa tentação. Jesus em nenhum momento disse que Ele iria nos tirar das tentações, mas que Ele iria estar conosco junto. E essa é uma mensagem que nós temos e isso é uma certeza. E você não precisa ser uma pessoa boa para receber essa ajuda de Deus nas suas tentações. Não, Ele já está ali. Ele já está te cuidando. Ok? Indo para a sétima petição, a última petição do Pai Nosso, bem curtinha também. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Muito que a gente já conversou antes, né, sobre a tentação de Deus, também se encaixa nessa sétima petição, livra-nos do mal. Eu vou colocar aqui para nós irmos continuando
com a nossa reflexão. Mas livra-nos do mal. O que significa essa petição? Livra-nos do mal. Suplicamos, em resumo, nesta petição, que o Pai Celeste nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra. E, finalmente, quando vier a nossa hora derradeira, nos conceda um fim bem-aventurado e nos leve, por graça, deste vale de lágrimas para junto de si no céu. Né? Aqui, mal não está só falando apenas daquele mal que a gente tem, que é terrível, né? Aquela coisa assim, só coisas horríveis. Não, também está falando do mal cotidiano que habita em nós, que nós vemos, né? Dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas doenças. Tudo isso nós estamos pedindo, livra-nos disso. Né? E aqui, também continuando, que suplicamos aqui em conclusão, né? como uma forma de conclusão. Suplicamos que Deus nos livre inteiramente de toda forma do mal, retire ou ajude a carregar a cruz que Ele nos impõe e a torne em bem, libertando-nos, afinal, inteiramente do mal por uma morte bem-aventurada. E aqui nós temos alguns textos, Salmo 91:10. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Eles animavam os cristãos em Atos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Uau, esses textos são textos muito impressionantes. Continuando aqui também nos últimos versículos que nós destacamos. Jó 5:19. Vez após vez Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Segundo Timóteo, o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Lucas 2. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus olhos a tua salvação, e preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Filipenses, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar em Cristo, o que é bem melhor. Bom, meus amigos, nessa última petição, nós temos algo muito, como eu sempre digo, né, muito simples, mas também muito profundo. Essa petição nos leva à primeira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E assim, quando nós pedimos que o nome de Deus seja santo, nós já estamos pedindo tudo aquilo que vem com essa santidade do nome de Deus, que é a proteção, que é a vida eterna. E assim como nós ouvimos nos textos, nós estamos pedindo para que Deus, Jesus, nos livre dos inimigos. Mas não quer dizer que Deus ou que Jesus vai impedir que os inimigos, que o mal aconteça na nossa vida. Por que Deus permite, então, que o mal aconteça na vida dos cristãos? Nós não sabemos, não há uma resposta para isso. Se alguém falar que Deus permite que o mal aconteça na vida de alguém, essa pessoa vai estar mentindo, falando, não, só aconteceu o mal porque essa pessoa fez algo de errado contra Deus. Isso foi o que aconteceu com Jesus, E Jesus diz, olha, aquela torre que caiu lá no bairro de Siloé, não foi porque aquelas pessoas eram piores do que nós. Todos nós somos iguais. Então, quando nós pedimos para Deus nos livrar do mal, nós estamos pedindo, olha Deus, o teu nome é santo. O Senhor é aquele que está cuidando de mim. Então, por favor, afasta de mim essas coisas. Até Jesus falou, Olha Deus, afasta de mim esse cálice. Mas mesmo assim, Deus fez com que Jesus sofresse e morresse por nós. Na nossa vida, nós também vamos sofrer. Mas a vitória já está certa. O mal, ele não vai estar eternamente conosco. Por isso que quando nós estamos pedindo para o mal, e aqui eu encerro falando sobre isso, nós estamos olhando para o juízo final, para a nossa morte. Ali sim, nós vamos ter completamente o mal tirado da nossa vida, porque nós vamos ir para a glória eterna de Deus Pai. E isso
é consolador quando nós oramos, livra-nos do mal, porque quando alguém muito querido morre e essa pessoa crê em Cristo, ali nós podemos também pensar, ufa, né, esse meu amigo querido, esse meu familiar querido, agora não há mais mal na vida dele. Ele foi liberto, ele foi livrado deste mal. E isso acontece na nossa morte física, como também acontece no próprio batismo, quando nós cremos em Cristo. Ali esse mal já é nos retirado, esse mal eterno. Mas como a gente falou antes, nós ainda vamos sofrer neste mundo, como nós lemos nos textos, né? Nós ainda vamos passar por aflições. Por isso que nós lutamos contra isso. E aí, para encerrar, eu quero só ler aqui um texto que fala sobre essa parte mais diretamente. Por que essa petição Jesus colocou no último lugar? Lutero vai dizer o seguinte: pois se é para sermos protegidos contra todo o mal e libertados dele, necessário se faz que primeiro seja em nós santificado o seu nome, esteja entre nós o seu reino, e faça a sua vontade. Depois, enfim, nos preservará ele do pecado e vergonha, e ademais de quanto nos doa e seja danoso. Bom, meus amigos, nesses dois momentos que tivemos hoje, em relação a pedir para que Deus nos livre das tentações, nos livre do mal, não nos deixes cair nas tentações. Nessa oração de Jesus, que é uma oração perfeita, onde ele fala de quem é Deus, onde ele fala desse Deus que sustenta todas as coisas, e onde ele fala desse Deus que age, aonde nós, às vezes, podemos achar que Deus não está. Quando a gente vê essas coisas terríveis acontecendo, né? A gente vai orar depois, mas a Eliana me mandou hoje de manhã amigos muito queridos dela, né? Da família dela. O filho deles acabou falecendo por causa de um acidente, né? O cara era pai, tinha uma filha de 4 anos. O irmão dele já tinha falecido há 1 ano atrás também de acidente. E a pergunta que essa família poderia fazer, e que até nós poderíamos fazer, então quer dizer que nesse momento terrível Deus se ausentou? Não. Nessa oração do Pai Nosso nós podemos perceber que Deus está ali presente também nessas coisas terríveis que acontecem na nossa vida. Nesse mal que ainda há neste mundo, deste sofrimento que não é explicável. Nisso tudo Deus está. E Jesus está ali. E nós vemos isso numa família que, quando acontece algo, elas olham ainda mais para Cristo, porque elas veem, bom, eu não tenho nenhuma explicação para dar para isso que está acontecendo na minha vida, eu não tenho nada que eu possa ter para me agarrar para sair disso. A única coisa que alguém já me disse foi que Jesus está comigo nesse momento. Então é nisso que eu vou me agarrar. Eu não sei explicar por que ele permite, por que ele faz essas coisas, mas eu quero e vou crer naquilo que ele falou que ele fez por mim. Me deu uma vitória, me deu uma certeza. A gente também pode falar, nos dá uma certeza de um reencontro. Vejam só como o Pai Nosso, e nós estamos vendo isso ao longo de toda a nossa série, como o Pai Nosso é importante. Como é bom nós orarmos o Pai Nosso. Eu já falei, e para encerrar agora eu falo de novo. Se você não sabe o que orar, se você não sabe como orar, o que fazer, ore o Pai Nosso. Né? E essa semana eu treinei isso, né? Eu fui orando o Pai Nosso e parando em cada petição. E aí eu pedia, olha Deus, santificado seja o teu nome. Bom, eu vou agradecer pelo meu batismo. Eu vou agradecer pelo meu pai e pela minha mãe ter colocado que eu tivesse a possibilidade de que esse nome de Deus Santo agora fosse também sobre mim. Olha, posso agradecer pelo batismo, que seja feita a tua vontade. Obrigado, Deus, porque muitas vezes o Senhor tirou a minha própria vontade e colocou a sua, que é a salvação. E assim vai, fazendo essa oração do Pai Nosso. É uma dica que eu dou para vocês nesse nosso final aqui, ok? Que Deus, o nosso Cristo vive, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação.